Que tipo de contratação você precisa fazer? Qual é o rendimento do time? Quanto tempo você gasta para fazer determinada atividade? Se você não tiver o domínio total do que você precisa na sua empresa, ou seja, se todos os pratos estejam rodando, a sua empresa simplesmente ela tende a ir para um lugar muito ruim. Ah, não pode ter R$1 de prejuízo, Flávio? Pode. Você pode ter R$1 de prejuízo, desde que seja consciente. Eu sei que ali na frente, logo mais ali na frente, eu vou sair desse lugar. No começo é difícil, é desconfortável, mas são as regras do jogo para o meu negócio crescer e desenvolver dentro daquilo que eu imagino. Se você não tem domínio, não tem clareza do que você precisa, se você não se organizar, não organizar a demanda do que você precisa, você não vai conseguir ter a entrega que você deseja, que você espera de qualquer pessoa que você contratar. Fala galera, beleza? Flávio Logulo na área para mais um Granatumcast, o podcast que fala de gestão financeira e empreendedorismo de um jeito que você entende. Não importa se você empreende, se você trabalha no negócio, fica por aí porque o conteúdo que a gente trata aqui é para você também, certo? Hoje, episódio de número 24, ao lado da nossa verde e gloriosa Michele Silva. Olá, Flávio. Hoje estou de verde. Gente, eu invisto nesses looks aqui pra Verde esse é cor do quê? podcast. Como assim? Esperança? É esperança? Acho que sim, né? Quando você vai passar o ano, você passa de... Não é Eu amarelo, não tenho esperança? esse... Não, Igor amarelo é Gimenez, dinheiro. Você consegue ver? Amarelo é dinheiro. Ah, acho que a verde é a esperança mesmo. Por causa do bichinho. Sabedoria popular. Isso. Beleza. Como você chega aí, Michele? Chego bem, Flós, muito obrigada. Como sempre, dos elogios. Você acredita? Olha aqui, eu nos meus adendos. Eu levei pra terapia. Que eu fico sem graça quando as pessoas me elogiam. Aí eu fico tipo... Acho que é por isso, assim, no começo do episódio eu fico meio... Sempre rola esse momento meio constrangimento, mas estou me adaptando. Estou aprendendo agora a falar apenas obrigada. Não vou mais te constranger, então. Não. É só tô colocando isso. Gente, olá, sou a Michele Silva, gerente de comunidade aqui do Granato, community manager. Faço parte desse time maravilhoso, incrível. Sou a responsável por facilitar, gerenciar os grupos que giram em torno da nossa marca. Grupo de clientes, fornecedores, parceiros, o nosso time. Então, sou essa pessoa que facilita. Estou aí em várias frentes dentro do Granato. Onde precisar de mim, eu estou. E muito empolgada para esse episódio, como sempre. Peguei agora um chá. Hoje é o chá. Hoje eu quero calma. Muito bem. Esperança e calma. Exatamente. E qual que é o tema... Não, mentira. Gente, meu, 24º e eu continuo nisso, né? Desculpa, Floss. É isso que traz a organicidade para nosso podcast, exatamente. Ok? Mas eu gostaria de agradecer aqui Granatum Financeiro, que é quem financia, apoia, patrocina essa ideia toda para a gente criar esse conteúdo maneiríssimo para você. Gostaria de agradecer todo o time, certo? Que apoia, que dá feedback, que ouve a gente, mas mais especialmente o time que está envolvido na criação desse negócio aqui, porque parece fácil, né? Só eu e a Michele aqui criando conteúdo, mas não é. Por trás das câmeras, Igor Gimenez, por aqui. Fiz eu mesmo. Mais ali atrás, Romeu Lima, que é quem cuida da marca, cuida de tudo isso que você vê por aqui, é também quem cria e cuida do nosso produto. Mais atrás ali, Vitor, eu ia chamar de Igor, Vitor Ranieri, o nosso jornalista que é quem cria, sugere as pautas, junto com a Juca, a nossa queridíssima jornalista também ao lado do Vitor, que ajuda a gente nas pautas e nos textos e a facilitar, criar essa maravilhosidade toda para vocês, certo? Episódio número 24 tem muito a ver com a gente falou em alguns episódios anteriores, acho que nos últimos 3 a gente falou sobre isso, sobre a sensação de trabalhar loucamente e não ver muito ali a cor da grana. Então a gente foi na causa raiz desse negócio, que basicamente é organização. Então a organização como uma chave para você sair dessa sensação e ir em direção ao sucesso. Certo, Michele? Hoje trarei aqui experiências, compartilharei também com vocês sobre o que a gente tem vivido aqui no dia a dia do Granatum,
com os empreendedores, as pessoas que trabalham nos pequenos negócios que a gente atende, nos médios negócios também, e vai te dar alguma ideia para você levar aí para o seu negócio ou para você executar no seu negócio. Se você trabalha no negócio, fica atento aí, leva essas dicas para a sua liderança ou tenta implementar, porque você vai sair do lugar. Certo, Michele? Ótimo, Floss, ótimo. Essa é uma dor, tanto de quem tá ali, o empreendedor, né, quem tá ali gerenciando e tal, quem trabalha dentro do negócio, e até a gente mesmo no nosso dia a dia, né, na nossa rotina. Eu acho que eu falo isso como uma dor, uma pessoa que passa por isso, esse processo de organização é muito difícil, assim. Então, angústia, né? Desespero, sofrimento. Tudo isso, falta de organização gera em você. Ansiedade. Certo? E quando você empreende, então, começando confidenciando coisas aqui. Os meus negócios iniciais, e até mesmo aqui na própria WebGo, uma dificuldade que a gente tinha no começo era de lidar com essa sensação de ter que cuidar de várias coisas ao mesmo tempo, girar vários pratos. Então, fazendo aqui uma analogia com o equilibrista do circo. Aliás, contando uma história rápida aqui, o símbolo de um dos prêmios do Sebrae, que chama Prêmio MPE Brasil, é um símbolo de um bonequinho girando vários pratos. Olha só. E aí, compartilhando com vocês, a nossa empresa ganhou esse prêmio, ganhou o prêmio como melhor empresa e também como uma das empresas mais inovadoras do Brasil. Legal, né? E o Sebrae promove esse prêmio, você faz um diagnóstico lá e tal, mas só compartilhando aqui, o símbolo é exatamente isso. Então, a vida do empreendedor, a vida de quem empreende, a vida de quem tem um negócio é essa, né? De girar vários pratos ao mesmo tempo. E esse girar vários pratos ao mesmo tempo, além de muito equilíbrio, concentração, exige de você a necessidade de se organizar, de saber em que momento um prato tem que receber mais velocidade para ser girado, o outro, e nenhum prato pode cair. Porém, é muito comum, quando você começa um negócio, principalmente o empreendedor, e aqui eu vou falar com o empreendedor, você abre o negócio porque você tem o domínio de uma atividade, né? Você sabe fazer site, você sabe fazer vídeos, você sabe fazer brigadeiros. E o lugar mais confortável para você é justamente esse. E a impressão, a falsa sensação positiva que o fazer o core do negócio, fazer ali a atividade principal dá, te leva para um lugar muito perigoso, que é o lugar de negligenciar outras atividades importantes. Então é muito comum o empreendedor se envolver na operação do negócio do dia a dia e esquecer de todos esses fatores que a gente vem falando, né? Fazer o preço corretamente, tentar mapear qual é o ICP do seu negócio, qual é o mercado que você participa, como que está o fluxo de caixa do meu negócio, qual é o resultado operacional do meu negócio, porque são vários pratos que tem que girar. E daí uma coisa que me ajudou muito, e eu sempre compartilho isso com as empresas que eu faço mentoria, com as empresas que eu consigo ajudar de alguma forma, é criar mecanismos de organização para se criar rotina, para você conseguir sair do lugar e conseguir executar, girar esses vários pratos ao mesmo tempo. Isso traz tranquilidade não só para quem empreende, mas para quem trabalha também com o empreendedor, né? A liderança, quando a liderança parece desorganizada, ela transfere isso pro time também, né, Michele? É isso mesmo, acho que você meio que vai passando essa afobação, né? Tudo é urgente, tudo é pra ontem. E aí, eu acho que vai meio que escalando esse desespero, essa sensação de que a gente tá patinando. Isso. E às vezes a gente, dentro do atendimento, às vezes as pessoas falam, eu preciso de tal relatório para agora, porque meu chefe precisa disso para fazer tal reunião. Tem toda essa ansiedade. Então, é uma organização que ela começa de quem está ali no topo, né, desse empreendedor, mas ela precisa descer também para quem está ali na rotina do dia a dia, para saber o que a gente falou no episódio passado. Os sims são importantes, mas os nãos também, né? Sim. Eu acho que isso faz parte da decisão de quem está ali empreendendo.
Isso. O que eu vou priorizar, o que eu vou trabalhar nesse momento. Porque às vezes, claro, é esse trabalho de equilibrar os pratos, mas eu só tenho 2 mãos. E 2 pés. 2 pés. E um nariz. E assim, ó. Eu, por exemplo, aí já me lascava. Porque eu não sei nem jogar bolinha. Assim eu não sei, eu não tenho essa destreza. Mas você também tem que optar quais pratos você vai girar nesse momento. Na verdade, o sistema é bruto e o jogo é duro. Você não tem opção. Existem pratos que não existe a opção de não girar. Você tem que girar todos os pratos. A grande questão é como faz isso. Já que existe um aspecto comportamental muito perigoso, que é da natureza do ser humano, né? Então, o ser humano gosta de realizar, o ser humano é realizador. Então, fisicamente, você sente muito prazer ao atingir uma meta, ao conquistar uma coisa, ao realizar uma coisa. Então, quando você é realizador e você está na operação do negócio, você está construindo e realizando uma entrega que é clara. Então, se você faz brigadeiro, você precisa fazer 100. Ao finalizar o 100, o seu próprio organismo, ele vai soltar substâncias no seu cérebro que vão te dar um prazer. Já quando você vai olhar para o seu fluxo de caixa e ver que o mês que vem está faltando R$1.000, não te dá prazer. Porém, as duas coisas são muito importantes, eu acho que é igualmente importante. Se você não entregar o seu produto para o seu cliente, você tem um problema. Se você não souber do futuro, quanto você precisa de dinheiro no caixa, que tipo de contratação você precisa fazer, qual é o rendimento do time, quanto tempo você gasta para fazer determinada atividade. Se você não tiver o domínio total do que você precisa na sua empresa, ou seja, se todos os pratos estejam rodando, a sua empresa simplesmente ela tende a ir para um lugar muito ruim. E esse aspecto psicológico leva o empreendedor, principalmente, né, quando ele está na operação do negócio, a ir para a operação, fazer ali a atividade principal e, como desculpa, falar assim, não tive tempo de planejar ainda, não tive tempo de me organizar ainda, organizar o meu financeiro ainda, porque eu tenho que fazer aqui os meus 100 brigadeiros, o meu site, o meu vídeo. Então, por isso que eu venho falando isso, né? Fazer a gestão financeira, que é o nosso tema principal aqui nesse podcast, no nosso negócio, parece contraintuitivo quando você quer ver o seu negócio crescer, mas não é. Ele é um dos pratos e o prato mais importante, né? Eu acho que, inclusive, a gestão financeira é o prato. Se você não tiver o prato para girar, não tem, né? Você vai ter uma vareta, você não vai conseguir fazer esse prato girar. Então, negligenciar qualquer uma das atividades acontece muitas vezes porque a desculpa é que a operação tem que ser executada, certo? E aí se você tem uma operação que está te dando R$1 de prejuízo, como a gente falou no episódio 22, se você tem uma operação que te dá R$1 de prejuízo, essa operação não está valendo a pena, certo? Não pode ter R$1 de prejuízo, Flávio? Pode. Você pode ter R$1 de prejuízo, desde que seja consciente. Eu sei que ali na frente, logo mais ali na frente, eu vou sair desse lugar, certo? E aí, como que faz, então, para a gente sair desse lugar desconfortável de ter notícia ruim e adicionar isso na rotina do empreendedor, do empreendedorismo, do negócio, né? Você precisa, uma das dicas é essa, né? Adicionar à sua rotina momentos. Então, você tem um momento de fazer a sua atividade principal, assim como você também precisa ter um momento, e isso tem que ser travado na sua rotina, de fazer a gestão financeira, de avaliar os números da produção, de avaliar o feedback dos clientes, de fazer todas as atividades dentro do seu negócio. E quer falar? Pode terminar. E a rotina é criada com base em repetição de atividades, né? Exatamente. Na verdade, o que eu ia falar é que isso que você trouxe do desconforto, a gente precisa lidar com esse desconforto, né? Eu falo, por exemplo, quando a gente teve essa transição aqui dentro do Grenato, que eu meio que saí do ótimo, né? Saí do atendimento para ir pro marketing. Eu tinha ainda tenho um pouco essa dificuldade, porque o que é confortável, o que eu domino, o que eu faço, tipo, de olhos fechados,
é o atendimento. Então, se você me der uma situação, eu já vou começar a pensar em como resolver aquilo. Então, várias vezes na minha rotina, quando eu não estava tendo ideias, quando eu não conseguia desenvolver aquilo, eu dava uma olhadinha ali dentro do atendimento onde eu estava mais acostumada. E eu acho assim como na vida, quando você vai implementar um hábito, você precisa insistir, na gestão também é assim. E aí eu quero trazer o caso de uma amiga minha, Eli, minha antiga personal. Momento confidências secretas. Porque também eu acho que dentro do negócio você tem que ir tomando essas decisões, né? Então a Eli, ela era personal trainer, trabalhava dentro de uma academia, e aí ela resolveu abrir um estúdio. Então dentro desse estúdio ela continuava tendo esses horários de personal e tinha as aulas de spinning, cross-training, essas coisas assim. E no que ela era boa, era nesse dar aula. E ela começou a patinar muito nessa questão da gestão financeira, assim, ai, Mia, eu não tenho tempo, ai, Mia, minha rotina. E a gente conversava muito sobre isso. E eu falava pra ela, separa um horário. E também, assim, a partir do momento que eu abro um negócio, esse negócio vai crescendo, eu preciso treinar pessoas para continuar prestando aquele serviço com excelência. Porque ela falava, ai, mas tal professor não é tão bom, tal professor, os alunos reclamam da aula. E eu falava muito pra ela assim, faz parte do seu papel também treinar essas pessoas, para que você consiga olhar para onde você quer expandir. E aí a gente batia na tecla do sistema financeiro para ela fazer essa gestão, e aí ela começou a separar um dia da semana, eu vou começar a olhar isso na quinta-feira. E aí, no começo, é chato, você às vezes, eu quero postergar, não quero olhar agora, mas torne isso um hábito. Ela é um exemplo que fazia o controle todo por WhatsApp, de quem que ela precisava cobrar e fazer esse acompanhamento. E hoje ela usa um sistema, tem um sistema de login, de como ela vai dessas aulas. Tem profissionais ajudando ela hoje dentro do estúdio com ideias, com N coisas, que eu acho que traz mais ou menos isso. No começo é difícil, é desconfortável, mas são as regras do jogo. Para o meu negócio crescer e desenvolver dentro daquilo que eu imagino, é muito importante. Então, eu vou trazer só... Agora eu tô assim, vou trazer só esse exemplo agora. Não, é muito bom. E esse empreender, porque ela domina e ela resolveu abrir porque ela domina a atividade principal. Sim. Né? E é erro comum. Eu vou abrir um negócio e eu vou ter 8 horas para dar as minhas aulas. Então, pensa diferente. Pensa que você vai ter 6 horas por dia para dar aulas. E 2 horas vão ser alocadas para pegar feedback dos alunos. Então, os alunos estão dando feedback sobre determinado professor. Então, você tem que olhar em algum momento para avaliar esses feedbacks. Gestão financeira. Pô, tem cobrança todo dia para fazer? Tem que verificar os recebimentos todos os dias? Porque, de repente, receber dos clientes é importante, né? De repente. Então, tem essa verificação para ser feita todo dia? Faça. Use um período do tempo, do dia, para adicionar uma rotina de verificação. O PDCA, ele está nesse lugar aí. Né? Então, Plan, Do, Check, Act. Então, planejar. Né? Então, vamos ter mais instrutores aqui. Quero ter mais instrutores, vou fazer aqui um planejamento para ter mais instrutores. Então, instrução. Olha lá, o instrutor está dando lá. Check. Vamos checar. Feedback dos clientes. Esse instrutor não é bom. Act. Qual é a ação, dado que o feedback é esse, que você pode tomar? Então, tá vendo? PDCA aplicado no feedback de alunos. E por aí vai. Só que você precisa ter esse momento para olhar, para tirar a cabeça da operação, olhar mais para cima, olhar de uma forma mais holística, né? Vendo tudo o que acontece dentro do seu negócio, para tomar ações pontuais, porque a visão do negócio muitas vezes pertence ao empreendedor. Sim. Né? Então, qual o lugar que o meu sonho, que eu quero levar o meu sonho? Então, você precisa, assim como você sonha em dar aula no seu estúdio para o resto da vida, você precisa também garantir que esse sonho aconteça. Então, também é a sua responsabilidade. Mas eu não tenho habilidade nenhuma, não quero fazer. Ok, você pode terceirizar esse serviço, mas você ainda assim vai precisar se dedicar para quem estiver executando esse serviço, ouvir o que essa pessoa tem para dizer. Certo?
E daí eu queria dar algumas dicas, porque esse é um problema muito recorrente. Esse caso é um caso clássico, o caso que você contou agora, é um caso clássico das pequenas empresas, das médias empresas também, né? E a tendência, inclusive, é de, eu não estou conseguindo fazer o financeiro, eu vou contratar alguém para fazer o financeiro. Sem muito objetivo, sem saber o que quer. Eu não estou conseguindo dar conta das aulas, então vou contratar mais um instrutor ou 2. Eu não estou conseguindo dar conta do marketing, então vou contratar. E aí a ineficiência vai sendo substituída por contratações que lá na frente podem virar frustrações, porque se você não tem domínio, não tem clareza do que você precisa, se você não se organizar, não organizar a demanda do que você precisa, você não vai conseguir ter a entrega que você deseja, que você espera de qualquer pessoa que você contratar. Então é muito comum, inclusive, você ficar nessa roda assim, agora eu estou vendendo mais, né? Aulas, então eu preciso de mais um instrutor. Aí você não fez conta, aí você não está contratando um bom instrutor, está perdendo aluno, está tendo que correr e aquela rodinha continua. Então eu queria trazer aqui dicas para você se organizar aí no seu negócio. Primeira dica é a de estabelecer uma rotina. Então é muito difícil e isso vai exigir de você disciplina. Então escreva na parede, coloca um post-it junto do seu celular, no seu caderno, no seu computador, no seu carro. Disciplina, para você lembrar que você precisa ser disciplinado, que você precisa se disciplinar a ter esses momentos dentro do seu negócio, dentro da sua rotina. E criando uma rotina. E como que a gente cria uma rotina? Como que a gente cria um hábito? Existem aí métodos, né? 21 dias de repetição vai criar um hábito em você e tal. Mas na real, a chavinha ela vai virar a partir do momento que você começar a repetir. Então, a repetição ela vai trazer para você uma rotina saudável, uma rotina necessária de giração de prato aí dentro do seu negócio, certo? E uma dica muito, muito, muito simples e poderosa é use uma agenda. Então, como eu falei aqui, separe horas do seu dia se você está sozinho no seu negócio. Separe lá 2 horas do dia, onde meia hora eu vou atualizar o meu financeiro, meia hora eu vou cobrar os inadimplentes, meia hora eu vou fazer uma avaliação ou pedir sugestão para os meus clientes e meia hora eu vou cuidar de ver se a gente está indo para o lugar que eu quero com o meu sonho. Se você ainda não pensou no sonho, vou pensar no meu sonho. Mas enfim, separe, trava na sua agenda, então você não vai marcar reunião, você não vai dar aula, você não vai fazer brigadeiro, você não vai desempenhar nenhuma atividade que esteja fora desse momento. Trava na sua agenda e respeite a sua agenda. Então, uma regra de ouro de quem consegue executar as coisas é não negociar os acordos que você fez consigo mesmo. Que é difícil pra caramba. É muito difícil. Só que é isso. Você tem que começar a usar elementos que te levem para isso. Exemplo. Um exemplo que não tem a ver com empreendedorismo, mas tem a ver com uma questão difícil. Parar de fumar. Eu fumei durante um tempão. Olha que coisa feia, olha que coisa ruim, né? E como que eu consegui parar de fumar? Depois de ter tentado várias formas de parar de fumar. O meu motivador foi o meu filho. Quando minha mulher falou, eu estou grávida, na minha cabeça já foi uma coisa do tipo assim, eu tinha consciência. Assim como, se você é fumante e está me ouvindo, você tem a consciência de que faz mal. Você também tem a vontade de parar. Só que por que é difícil? Vários aspectos. Aspecto de química, né? Então você provavelmente está viciado nos elementos, na nicotina e não sei o quê. Então fisicamente você vai ter uma batalha, mentalmente você vai ter uma batalha, porque 21 dias fumando você criou o hábito de fumar, né? Mas você precisa lembrar de qual é o seu motivador principal. E aí no meu caso, qual foi a minha busca? O meu filho. O seu pode ser outra. Normalmente quando o médico chega e fala assim, olha, você tem 1 semana de vida se você não parar de fumar agora. A pessoa para de fumar. Certo? Acho que cada um vai ter o seu motivador, o seu start, exato, né? Aquilo que faz virar a chavinha. Tem gente que, sei lá, leu um livro lá, o Milagre da Manhã, e muda toda a rotina, assim. Acho que vai depender daquilo que vai despertar em cada um esse ímpeto da
da mudança. Essa questão da agenda é muito bizarra, assim, porque, por exemplo, eu tava fazendo acompanhamento com um nutricionista semanalmente. Então, às 18 horas, toda quinta-feira, eu estava ali para conversar com ela, fazer o meu diário alimentar e tudo. E ela mudou para a cada 15 dias. E aí eu falei, vou usar esses horários das 16 às 18 horas para estudar. Só que eu não coloquei na agenda, tipo, e nunca encaixa. Eu nunca consigo. Você Então, tem tipo alguma assim, coisa que entrou no lugar do nada. Sempre né? tô fazendo alguma coisa, assim, sempre tá entrando. E aí o que eu falo, coloque na agenda e alarme, sabe? Use isso de uma forma que seja interruptivo, sabe? Assim, que você consiga... então agora eu preciso fazer isso. Coloque nomes. Porque quando você lê o nome, agora a agenda do Google, por exemplo, gravação de podcast. A gente sabe, você olha lá no seu dia seguinte, você já tem um panorama de como vai ser o seu dia, você já se prepara mentalmente, assim, o que eu preciso estudar? Às vezes não dá certo. O que eu preciso estudar, o que eu preciso rever, e colocar esses marcos. Então, pode ser uma agenda no celular, pode ser uma agenda física num papel, assim, que tem gente que prefere, né? Fazer as anotações. Eu sou uma pessoa que gosto muito de anotar, tipo, escrever, para que eu memorize, faz muito parte do meu aprendizado. Ou alguma outra ferramenta que eu fico ticando. Tem gente que usa outras ferramentas para essa organização. Mas encontrar esse jeito e gerar essas interrupções, né? Sim. Você sabe que eu tenho várias ferramentas, né? Porque eu, por natureza, não sou uma pessoa organizada. É engraçado que você falou assim, não, eu sei que você não gosta porque você é organizado. Né? Porque às vezes eu bagunço o granato. Na minha natureza, eu não nasci organizado e durante grande parte da minha vida eu não fui organizado. Vejo meu filho é tipo eu como eu era antes, né? Desorganizadaço. Só que aí existem vários lugares que eu tenho acesso à organização. Então eu uso um caderninho sem pauta, eu uso meu celular, eu uso post-it, na minha casa tem post-its, por exemplo, assim, para eu lembrar de coisas importantes, porque eu crio elementos que me conectam com esses objetivos que eu tenho, né? E escrever, você falou assim, eu sou muito de escrever. A mecânica da escrita reforça mentalmente para você determinada coisa. Então, se você escreve uma pauta, a pauta ela fica grudada na sua cabeça. Se você escreve um objetivo, e é muito louco, né? Eu gosto muito de caderninho sem pauta. E eu faço vários exercícios. Todos os anos eu vou lá e escrevo algumas coisas que eu quero ao longo daquele ano. Parece magia o negócio. As coisas acontecem. As coisas acontecem. E é louco porque eu consulto, mas eu uso esse mesmo caderninho que eu escrevi ali para fixar mentalmente ali as minhas metas, meus objetivos, eu uso para a organização do dia a dia. Então, aquelas metas ali que ficaram para trás, não necessariamente eu volto e revisito elas, mas o poder da escrita, né, e você executar aquilo que você escreveu é muito forte. Então, para você conseguir ser disciplinado, não é uma coisa. Não existe um aplicativo que é o grande segredo. Não existe um caderninho, uma agenda. Então, são vários elementos. O grande lance aí é que o seu dia ele tem uma quantidade de horas. Ponto. Essa quantidade de horas tem que ser usada por você da melhor maneira. E para você se organizar travar slots. Você falou da agenda, minha agenda é assim. Então, a primeira coisa que eu faço depois que eu faço os meus rituais da manhã é olhar minha agenda. Então, antes de ler, antes de fazer qualquer coisa, porque eu me preparo mentalmente também para o que vem pela frente ali, inclusive ficar livre para ocupar os slots quando eles estão vazios. Então, dica número 2, tenha uma agenda e crie elementos aí ao seu redor para você se conectar com esses objetivos que vão estar ali na sua agenda, para que você consiga estabelecer uma rotina de trabalho e verificação desses pratos girando aí. Certo? Ótimo, perfeito. Agora, dica número 3. Dica número 3. A gente deu essa dica no episódio anterior também, né? Automatize tudo que der. O que é automatizar? Criar robôs? Entenda desse jeito. Mas automatize tudo que der. Então, a gente falou do Granatum Pagamentos, né, no episódio anterior. O Granatum Pagamentos, ele automatiza... Antes do anterior. 22, né? No 22. Sim. Estamos no 24. Antes do anterior. O Granatum Pagamentos, ele automatiza o seu processo de cobrança. Essa é uma forma de tirar uma atividade que você levaria um tempo, né? Então,
Para você cobrar inadimplente, você vai ter que entrar no seu banco ou na sua listinha ali de pagadores, ver quem não pagou, entrar em contato com quem não pagou, de um jeito, usando todas aquelas boas práticas de cobrança ali. Então leva um tempo. Se você automatizar, por exemplo, essa tarefa, você já consegue economizar mais um tempo no seu dia. Então pensa nisso para tudo que der. Você deu o exemplo do sistema de acesso. Então, Sim, você tem uma de academia, agendar horário, essas coisas, né? então, você tem uma academia que precisa ter agendamento, automatiza esse processo. Você não precisa ter alguém para atender o telefone, ou você mesmo atender o telefone e marcar na agenda. Então, tudo que der para ser automatizado, automatize, né? Lembrei de um exemplo Pois não? de automatização de processos. O Granato surgiu de uma automatização de processos, né? Então, os Exatamente. meninos tinham que fazer essa gestão e cada um era um final de semana responsável por aquela planilha. E era uma tarefa meio dolorosa que ninguém queria fazer. E num belo final de semana, eles resolveram, Matheus e o Mahmoud? Alcheres. Resolveram automatizar esse processo. Claro que assim, aqui é uma visão um pouco mais ampla, né, de tudo isso, mas, por exemplo, às vezes na rotina do meu dia a dia, eu perco horas mexendo naquela planilha que às vezes pode me dar erro. Então, como eu posso simplificar isso, sabe? Como eu posso... Às vezes eu falo muito de processos morosos. A partir do momento que, sei lá, eu deixo de fazer acompanhamento pelo meu extrato, planilha, papel, uso um software... Eu estou automatizando um processo, eu estou facilitando. Então, ao invés de usar várias fórmulas ali para ter aquele resultado, eu tenho um software que eu vou clicando, vou ticando. Isso também é uma automatização. E uma coisa também que eu já falei antes, acho que no episódio do Alê, que às vezes a gente tem muito dentro do negócio aquela pessoa que é o detentor de todo o saber. Então, às vezes eu não sei qual é o passo a passo que eu tenho para fazer a minha rotina. Né, o que eu preciso fazer, o que demanda. E eu vou fazendo no automático. Isso aqui é super simples, mas quando você vai destroçar, entender como é que funciona, o que preciso, onde eu vou entrar, você entende o quão trabalhoso é isso e formas de facilitar. Então, o mal tem muito isso. Assim, como a gente pode simplificar isso? Como a gente pode automatizar? Como a gente pode unificar? Então, ter essa visão, tipo, o que eu faço hoje no meu dia a dia, que eu poderia automatizar, que eu poderia fazer de uma forma mais simples, mais rápida, mais eficiente, porque aí você ganha tempo, que a gente já falou várias vezes aqui, e consegue focar em outras coisas do seu negócio. Eu como empreendedor e eu também como a pessoa que está ali trabalhando. Sim. Então eu consigo extrair outros relatórios, consigo te ajudar a ter uma outra visão que às vezes você não tem daquele determinado ponto. Isso. E uma coisa interessante, né? Uma barreira, um tabu sobre automatização de processo é que se eu estou numa posição de quem executa aquela tarefa repetitiva, na grande maioria das vezes, o primeiro pensamento é do tipo assim, não, eu não posso automatizar isso, porque se eu automatizar isso, o meu trabalho passa a ser dispensável. Sim, sim. Esse pensamento, ele não é um pensamento coerente, porque tudo que a gente quer dentro de um negócio, e o Granato ele é um exemplo de eficiência operacional. Você deu um exemplo do Mal, né? Do Maurício. Maurício Matsuda. CTO aqui no Granato. Então, quando ele vê, e é muito louco que ele tá ligado 360 graus, assim, né? Tudo que a gente faz assim, ele fala assim, mas cara, você já fez 2 vezes isso aí. Esse é um negócio que acontece sempre. Sim. Então, a repetição, né? Saiu do 1, você fez uma vez, você fez 2, ele já busca... ele pergunta, você faz isso sempre? A gente fala, isso aqui faz. Não, então dá para automatizar isso, vamos automatizar isso. Claro que a gente somos uma empresa de tecnologia, então a gente tem essa facilidade. Mas buscar essa visão, e assim, o Maurício ascendeu demais, né, o nosso CTO hoje, porque ele tem essa visão absolutamente diferenciada de como poderemos ser mais eficientes e mais eficientes e mais eficientes operacionalmente. Porque a gente tem que usar a capacidade de nós, seres humanos, para sermos humanos. Sim. Então, entrar no Internet Banking, cancelar uma cobrança, gerar outra cobrança, pegar essa cobrança, enviar por e-mail para o cliente, ver se ele recebeu, depois no outro dia ver se ele pagou, é uma tarefa que não existe. A gente está subutilizando a nossa capacidade de ser humano.
né? Porque não existe uma complexidade muito grande. Então, por que não automatizar essa tarefa e usar a sua capacidade de ser humano para entender, poxa, o começo do mês é o período que mais temos inadimplência. Dezembro é o mês que a gente mais vende. Então, usar esse tempo que seria gasto com atividades repetitivas para atividades mais estratégicas. Sim. Uma visão mais humana. Isso daí também ajuda a fazer com que o giro de prato seja mais inteligente. Então, assim, como que o equilibrista faz para girar vários pratos? Ele usa ali técnicas, atalhos que ele aprendeu, deixando vários pratos cair ao longo do tempo e entendendo que tinha que girar todos para que ele conseguisse continuar girando. Então, automatizar não significa vou substituir o prato. Significa que eu vou achar um meio de girar esse prato de uma melhor forma possível, né? Exatamente. Na verdade, eu emendei essa dica na próxima, né? Eu falei sobre o negócio de organizar o que você faz no dia a dia. E a quarta dica é sobre criar processos, que é justamente isso que eu falei antes, sobre você fazer as coisas no automático, você não tem noção de quanto tempo gasto, que aquilo envolve, qual é o passo a passo que está por trás daquela tarefa, né? Isso. A gente tem um movimento hoje de seja qual serviço for. Então, deixa eu pensar aqui um serviço. Eu quero fazer entregas de produtos congelados. Se você entrar na internet, você vai ter um serviço que já é prestado assim. Então, você consegue terceirizar, contratar esse serviço e não necessariamente absorver na sua operação. Se você quiser ter um chat no seu site, você consegue contratar, você consegue criar um chatbot, um robozinho para fazer os primeiros atendimentos, contratando isso de um terceiro. Esses microserviços ou micro SaaS, softwares como serviço, eles não substituem o processo como um todo. E aí é muito interessante entender o que é processo, né? Mesmo que a gente tenha o Granatum Pagamentos atuando em grande parte do processo de cobrança, automatizando ele, a gente ainda tem a necessidade de observar e ter um processo de verificação do começo ao fim. Então, Sim. Como é que é o meu processo de cobrança? Bom, primeiro eu tenho que ter o meu cliente cadastrado, depois eu cadastro no Granatum. Aí vai rolar toda a rotina lá de cobrança durante, 7 dias do meu cliente. Eu tenho que, no meio do caminho, criar, por exemplo, dentro do meu processo de cobrança, a rotina de só olhar para o que o Granatum está executando no piloto automático. Então, o desenho de processos pode ajudar demais na organização. Então, digamos que eu tenho 2 horas ali para ver o meu financeiro. Qual é o processo que eu tenho que executar? E aí, quando você desenha processos, você consegue ter uma eficiência operacional ao ponto de que se você tiver que contratar alguém para te ajudar, essa pessoa é capaz de replicar esse modelo que você tem de processo, por exemplo, processo de gestão financeira. Eu tenho um processo de gestão financeira que envolve análise, organização e planejamento. Sim. Então, aqui, em 15 minutos eu faço análise dos meus relatórios XYZ e organizo, então atualizo ali o meu Granatum conectado no meu banco ou importando o extrato bancário e faço análise, olho como que está ali os relatórios. Beleza, está indo na direção certa? Tenho essa visão do planejamento. Olha, estamos indo na direção certa ou precisamos corrigir a rota. Então, organização, análise e planejamento como um processo. De marketing. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma campanha no Facebook, tenho que mandar mensagem para os meus contatos no WhatsApp. Crie processos. Sim. E até para quem é o empreendedor, por exemplo, assim, às vezes a gente vê... Eu tava vendo esses dias um vídeo dele falando assim, eu viajo, tô aqui em viagem, mas a minha empresa tá lá funcionando. Porque quando eu tenho tudo isso muito bem definido, a roda continua girando, mesmo que você esteja cumprindo uma outra tarefa. Então, como a gente já falou em alguns momentos, sou videomaker, nesse primeiro momento, eu, como estou iniciando esse negócio, eu posso começar cumprindo essa função, mas depois eu crio esse processo, consigo trazer uma outra pessoa para me substituir, com a mesma qualidade, tudo, e ocupo uma outra
posição. Exatamente. Os processos, eles são a tradução da visão, né, do nível de qualidade, do tom de voz, da preocupação que o empreendedor muitas vezes tem ali, traduzido como um padrão de execução da operação. Então, isso te ajuda se você está sozinho, ajuda a se organizar muito bem. Se você tem outras pessoas, ajuda a organizar a rotina das pessoas e te ajuda, inclusive, a iniciar uma conversa. Então, como que está o nosso financeiro? Dado que eu entendo que o processo de gestão financeira foi executado, então quais são os pontos de verificação que eu quero atuar ou quero extrair ali de informação? Então, facilita demais a vida do empreendedor ter um processo, nesse processo de organização, de girar vários pratos ao mesmo tempo. Certo, Michele? Certíssimo, maravilhoso. Muito bom. Dicas pra vida pessoal, profissional, tudo. Tudo. Então, a organização, ela ajuda a baixar a ansiedade, né? A trazer mais tranquilidade. E eu era um crítico ferrenho. No começo da WebGo, eu era longe de ser a pessoa mais organizada. E eu tinha sócios que eram muito organizados. E eu olhava e falava assim, nossa... Matheus Haddad, um grande abraço. Eu falava, nossa, o Matheus quer controlar todo segundo. Ele quer, nossa senhora, quer processo para tudo e tal. E realmente, não precisa pecar pelo excesso, né? Você pode e deve ter espaço para o caos acontecer. Mas é Só importante. que existem pontos de verificação que têm que estar contidos num processo de melhoria. Eles têm que existir ali. Os processos te ajudam. Você não precisa engessar a sua empresa com processos. Aliás, a gente já falou sobre isso, né? Quando a gente ouve sobre processo, todo mundo fala, pô, processo. É a parte do processo. Eu já trabalhei numa empresa que era ISO 9001 e aí todos os processos engessavam a empresa. Então era difícil ser criativo ali dentro. Por quê? Muito embora o ISO não prescreva você só ter processos, a empresa estava tão preocupada em ter o ISO, a ter o selo de qualidade ali, que não dava espaço, não cedia espaço para a criatividade. Então não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre processos para te ajudar a se manter organizada. Exatamente. Para executar tarefas que são repetitivas de uma forma mais rápida e simples e minimizar, né? Trazer mais facilidade. Muito bem. Olha só, um jeito, porque a gente fala de organização e fala sobre desenhar um processo, mas muita gente não sabe nem por onde começar, quais processos. Queria compartilhar aqui, a gente já compartilhou em outros episódios, mas nesse aqui em especial, curso do Zero à Prática, certo? Que dá um overview, um panorama geral de o que acontece no financeiro, o que você precisa fazer e vai te dar uma noção de como você sair do zero da gestão financeira até a prática, colocar em prática aí no seu negócio. Certo, Michele? Certíssimo, Floss. O que mais? Qual recado? Acho que a gente não tem recado hoje. Tem mais algum? Ué, eu queria participar do grupo do WhatsApp. Eu posso? Nossa, gente, tô aqui. Sabe por quê? Porque eu vou entrar de férias. Ainda tô no ritmo de férias, por isso que eu tô meio esquecida. Gente, preciso fazer valer, preciso voltar. Esse emprego ainda tá aqui. Convidar... Você já faz parte. Convidar quem está nos assistindo a fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. A gente também compartilha esses materiais por lá. E é isso, chama Granatum, calma. Grupo do Granatum Cast. Muito bem, como que eu entro? O link tá aqui, QR Code? Tem QR Code na tela. Igor adora esses momentos. E também aqui na descrição, para você entrar e fazer parte desse grupo, ter acesso a materiais extras, tudo gratuito. Essa troca, esse momento, esse espaço é gratuito. Que é melhor ainda, hein? Não é? Por isso que a gente tem que agradecer ao Granatum. Certo? E se você não testou ainda o Granatum, testa lá, www.granatum.com.br, na tela. E teste por 7 dias essa maravilhosidade, porque dá para você automatizar e otimizar com o Granatum do seu processo de gestão financeira com o Granatum. Só por um acaso. Exatamente. Tudo isso que a gente falou, dá para fazer. Exatamente. Eu adorei, Michele. Muito obrigado por mais um episódio. Obrigado, Igor. Obrigado você que ficou com a gente até aqui. E semana que vem um novo episódio lindão para você. Então é isso, um super beijo e até a próxima.